Sandra e Ulisses, venham aqui. Primeiro eu quero agradecer vocês, venham aqui. Esse negócio aqui não está funcionando, gente, tá? Eu acho que está sem bateria. Sandra e Ulisses são missionários no Paraguai. Eles têm estado na divulgação de um projeto chamado Literatura com Propósito. Sandra é tradutora, juntamente com a Cecília e com o Michael e o Dr. Ladislau Nagy, que mora na Hungria. Ele é o revisor e nós temos tido encontros no Paraguai. Já são quantos? Quantos encontros? 5. 3 de pastores, um para esposas de pastores e um para filhos de pastores. Por ano. Por ano. Encontros com pastores. Encontro com pastores. Ulisses, qual era o objetivo que você tinha com a pregação para pastores? Bom, no início, eu até escrevi um pouquinho para não perder o rumo da conversa aqui. Certo? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de poder levar a palavra. Isso é um privilégio. Primeiro ponto, né? O segundo ponto, literatura com propósito, nasceu pela necessidade de capacitar os pastores lá. Aqui todo mundo sabe que a gente morreu com Cristo, né? Tá certo? E sabe que ressuscitou. Mas uma porcentagem muito pequena dos pastores sabem isso. Muito pequena. Então, quando a gente, pela graça e misericórdia de Deus, viu essa necessidade, até comentamos com o pastor Glênio, ele orientou, a ideia foi do Julinho, até ele falou, começa com literatura com propósito, é uma coisa interessante. A gente mudou um pouco por essa necessidade, né? Então, começamos com 5 missionários a levar a palavra para eles, daí foi ajustando a coisa com os livros. Hoje, no Paraguai, nós trabalhamos o projeto, né? Não é um projeto, é um programa, com 1.800 pastores no Paraguai. Certo? E daí... Continua? Tá bom. Então, deixa eu mudar a posição aqui para eu poder ir vendo, pelo menos, eu vou falar da parte estratégica, depois a Sandra fala da parte da palavra. Né? E essa mensagem cristocêntrica que nós estamos tão acostumados aqui, certo? Eu trabalho com grãos, com soja, com gado. É mais fácil subir num cavalo do que subir aqui para falar, tá certo? Mas a gente sabe que se o grão ficar armazenado lá no silo, ele não vai alimentar ninguém. Então a igreja aqui vai recebendo, vai armazenando, mas se isso não chegar na boca de alguém, não alimenta ninguém. Certo? Então daí começou esse trabalho com o pastor Glênio. Nós também temos outros pastores e outras pessoas que também pregam, que também fazem esse trabalho, da Colômbia, do Chile, do Brasil. E a Sandra é a que realmente trabalha, eu não faço nada, eu não podia nem subir aqui. Eu falei, pastor, eu não quero subir. Ele falou, você vai subir, né? Tá certo? Então, é feito da seguinte forma. A Sandra é que trabalha, organiza, traduz. Esse aqui faz os livros, fica lá estudando e montando. Depois disso, tem que ser editado. Então, para que vocês tenham ideia, no começo, os livros, o pastor fazia aqui.
era editado aqui em Londrina, era impresso em Minas Gerais, mas antes de ser impresso era traduzido no Paraguai, revisado na Hungria, feito em Minas Gerais, daí ia para o Paraguai ou para outros países, tá certo? Então tinha todo esse processo de seleção, de tradução, de edição e de distribuição. No Paraguai o correio não funciona. Vocês sabem o que é entregar 3.000 livros de pessoa em pessoa, para cada encontro? Tá certo? Estrada tal, depois da árvore tem uma casinha pequena. Alguém tem que ir lá, tá certo? Então, 3 meses antes de cada evento, de cada congresso, alguém vai lá, depois da árvore, na casinha pequena, entregar o livro. Tá certo? Então, é todo um trabalho. E depois, 3 meses depois, esses pastores vão no encontro. Então, é feito mais ou menos assim a organização. Então, no Paraguai, começou com esses 5 missionários, hoje são 1.800. Depois nós vimos, quando começamos a trabalhar com os pastores, começamos a ver o problema que existe dentro da família do pastor, porque eles sofrem muito. Eles têm problema, igual a gente, a família tem. E daí eu comecei a brincar até com a situação, porque eu converso com pastores de todas, que grita, que não grita, que pensa assim, que pensa assado, que cai, que não cai, de todo jeito, né? Então nós descobrimos que o problema dos pastores era o adultério. 99% era adúltero. Daí tudo quanto é pastor ficava assustado. Daí falava, mas por quê? Com quem? Falava, não, que estão, em espanhol é acostando, né? Estão dormindo com a esposa de Cristo e esquece das esposas deles, né? Então... Fica com a igreja, a esposa de Cristo e deixa a esposa fora. A esposa e a família fora. Daí apareceu a necessidade de trabalhar com as esposas de pastores. Então, aqui tem algumas senhoras que estão trabalhando já nesse ministério também, nós agradecemos. E uma coisa muito bonita. Depois que começamos a trabalhar com as esposas de pastores, nós descobrimos um outro problema que vinha atrás. Os filhos de pastores. E filho de pastor nenhum quer saber de Deus, porque Deus roubou o pai dele. Roubou a família dele. Então começamos a trabalhar com filhos de pastores. E todos os pregadores nos encontros para filhos de pastor são filhos de pastores também. Então foi tendo esse alcance. Um dia, alguém falou assim, esse negócio está muito interessante, porque aqui no Paraguai os pastores nunca se reuniam. Agora estão todos se abraçando, se beijando, tem alguma coisa diferente. Daí um pastor falou, escuta, por que a gente não faz isso na Bolívia? Falou, não, mas a Bolívia está muito longe, muito complicado. Ele falou, se for da vontade do Senhor, dá certo. Falou, tem até um boliviano aqui, a gente podia falar com ele. Tá bom, traz ele aqui. No outro dia aparece o boliviano lá, um pastor. Ele representava, acho que 2.000 igrejas, mais ou menos. E nós falamos para ele, ele deitou no chão, com a barriga no chão, e chorava. E ele falava, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lembrou da Bolívia. Então, vieram 10 representantes da Bolívia num encontro. A partir daí, começamos na Bolívia também. No primeiro encontro na Bolívia, foram representantes de 8.000 igrejas, para vocês terem ideia. Faziam mais de 30 anos que eles nunca tinham se reunido, os pastores. Por quê? Porque são de etnias diferentes.
Um é colha, outro é camba, outro é do altiplano, outro é do baixo plano. E então eles são de castas diferentes, os pastores. Faziam mais de 30 anos. Então, a gente pôde ver a necessidade aí. Então, começamos o trabalho na Bolívia. O primeiro encontro foi em Cochabamba. O segundo encontro foi em La Paz. O terceiro em Santa Cruz. E começamos a orar pela Argentina. Se é da vontade do Senhor, eu sempre brincava, se é do Senhor, prospera. Daí, começamos a orar pela Argentina. E um dia entra um sujeito alto no meu escritório e falou, olha, eu sou da Argentina, eu vim aqui. Daí eu falei, quem que é você? Ele falou, meu nome é Rubem Proietti. Eu sou o presidente das igrejas da Argentina. Daí ele perguntou assim, e qual é a ideia dessa história de literatura com propósito? Daí eu falei para ele, a ideia de literatura com propósito não é outra, é pregar o evangelho para os pastores. Ele falou, amém, nós precisamos. Tivemos o primeiro encontro em Mar del Plata, 498 pastores. No final do encontro, ele veio chorando e falou, Ulisses, eu te queria pedir perdão, porque eu não tinha nem ideia do que era. Eu estou acostumado com o comércio nas igrejas, não com a palavra, não com o evangelho do amor. Isso é que eu estou acostumado. Na reunião da Argentina, tinham 10 representantes do Uruguai. Tá certo? Um deles era o presidente da Assembleia de Deus do Uruguai. E foi muito bonito. Então, em maio, nós já temos um primeiro encontro no Uruguai também. Tá certo? Eu já perdi até o rumo aqui da minha história toda. Tá certo? E depois foi o Chile. Esse ano, agora em novembro. Eu esqueci do Chile, antes da Argentina. Depois da Argentina teve o Chile. E no Chile, foi uma experiência diferente, porque nós fomos convidados também. Fomos convidados e tivemos um encontro agora, faz poucos dias, em Punta de Tralca, né, que é perto de Antofagasta, no Pacífico. Foi muito interessante também. Não foram muitos pastores, mas foi mais uma sondagem deles. Eles nos chamaram para ver o que era literatura com propósito. Certo? Então, cada encontro vai aparecendo uma situação diferente. Nós fomos convidados para Nicarágua. Mas está meio longe a Nicarágua. Eu falei, está muito longe a Nicarágua. Mas se é do Senhor, vai lá. Tem um namoro também já com a Venezuela. Mas pela graça e misericórdia de Deus, essa palavra está sendo levada. Vocês não têm ideia aqui. Então, eu até sugeri, o Júlio estava falando comigo agora há pouco, eu falei, e comentei com o Glênio já, por que vocês não vão 2 ou 3 e acompanhem o pastor? E vejam o que está acontecendo. Porque muitos estão aqui, às vezes o pastor não está. Falar que barbaridade, o pastor não veio, né? Esse pastor não veio mais na igreja, né? Mas ele não sabe que está pregando para representante de 8.000 pastores em outro país. E desce a lenha no pastor, né? Mais ou menos por aí. Tá certo? Então, é importante que vocês peguem, que mande 2, 3, não vai muita gente, porque senão vocês vão tomar lugar de outros pastores. Vocês já escutaram bastante a palavra, né? Mais 2 ou 3 ou 5, para ir, para ver o que está acontecendo, porque o Senhor está operando.
Tá certo? Então, eu agradeço à Igreja Batista por esse privilégio de poder ceder o pastor de vez em quando para poder levar a palavra. Porque muitos, a gente fala, olha, vocês podiam ajudar na obra. O cara já pergunta, quanto é que é? Quanto é que é? Eu falei, não pedi dinheiro para ninguém. Tá certo? Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, nós estamos pedindo gente para levar a palavra. O dinheiro, graças a Deus, ele providencia. Tá certo? Então, a importância de levar a palavra, porque nós estamos aqui com a barriguinha cheia, todo mundo está cheio da palavra. E existe um compromisso, ide por todo mundo, tá certo? Então, eu queria pedir muito pelo pastor, porque muitas vezes ele vai com um monte de problema. Ele vai na Bolívia com diarreia, não podia contar, né? Mas, tá certo? E vai lá, tá certo? Mas vai lá pregar. Enquanto todo mundo está aqui muito tranquilo, tá certo? Então, eu acho que todo mundo tem responsabilidade de levar a palavra. Não está lá, ponha só teu dinheiro e acabou, tá certo? Tem que participar, eu acho que a igreja tem esse compromisso com a palavra, tá certo? Então, vocês estão convidados, quando já tem, acho que vários encontros programados, participem, vão lá, vejam o que o pastor está fazendo, e se puder, ajuda também, tá certo? Não sei se falei mais do que era preciso, tá certo? Então... Não, você falou o que era necessário. Algumas pessoas, eu não gosto de falar aqui, contar o que acontece lá, porque parece que a gente está fazendo louvor de boca própria. Mas acontece o seguinte, esse ministério com pastores, ele é muito mais sério do que nós estamos pensando. Deus está fazendo uma coisa. E a gente aqui leva muita bordoada. Essa semana mesmo foi cacetada de todo lado. Eu estou meio brabo, então, Sandra, fala um pouquinho. Graça e paz. Bom, eu não vou falar nada de mim, eu peguei do meu correio 3 testemunhos que a gente recebeu dos pastores para compartilhar com os irmãos o comentário deles, né? Então, são muitos pastores, são muita coisa que a gente vê, que a gente escuta, mas eu anotei aqui 3 só para ler para vocês. Chegou. Meio bagunçado. O primeiro deles. Eu quero contar o que nós vivemos com a minha esposa. Foi uma bênção. Aprender as revelações da palavra que nós não víamos. Foi maravilhoso viver essa palavra. Eu sinto que é somente o amor do Senhor para o seu povo. Abrir os nossos olhos espirituais e poder apresentar o verdadeiro evangelho. Eu peço ao Senhor que nós possamos viver essa experiência novamente, ter um outro encontro, porque eles têm somente uma vez por ano, né? Então, pedir para ter outra vez essa revelação, para que o povo de Deus saia da escravidão do legalismo, que é o que nós temos aprendido por anos. E que os pastores e o povo sofrem de fome espiritual. Aí, um outro testemunho que nós um saludo, uma saudação para vocês desde o Chile e com amor cristão. Eu queria dar graças pela sua sensibilidade às coisas do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, e a graça do amado Espírito Santo. Nós começamos a orar por um novo evento desta categoria no nosso país, que foi de tanto proveito para o crescimento do corpo de Cristo. Eu queria solicitar, se é possível, fazer chegar as minhas salutações, os meus
As minhas saudações àqueles que investiram, que não sei mais português, que investiram tanto no reino dos céus, fazendo possível nós podermos receber esta excelência do serviço de Deus. Eu estou muito agradecido ao respeito e participo do nosso compromisso de oração para que nós possamos ter outra vez no Chile para aprofundar o conhecimento das Escrituras mediante a revelação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir da Bíblia. Eu saúdo vocês e abençoo vocês, agradeço a todos vocês. Nós temos também estado entregando o que nós de graça temos recebido. É que foi maravilhoso e esse peso de glória recebem os que escutaram e se maravilharam das profundidades dos ensinamentos que nós recebemos. Que vocês saibam, então, que não em vão foi o vosso trabalho. E isto leva e também levará frutos. O terceiro deles era: estimados irmãos, eu só escrevo para agradecer enormemente o sentir que o Senhor pôs no seu coração e, em consequência, abençoar de forma tão grata durante esses 3 dias que eu estive em Punta de Tralca, escutando a palavra do nosso irmão Glênio. Um comentário em comum junto a outros irmãos esses dias foi: por algum motivo o Senhor nos trouxe até aqui. Alguma coisa o Senhor tem para dizer aos nossos corações. E assim foi. De uma maneira muito pessoal, a palavra caiu fundo no meu coração. Muito profundo. 1000 graças, 1000 agradecimentos ao Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. 1000 agradecimentos a todos vocês, então agradecendo a toda a igreja, por consagrar-se de tal forma e dedicar-se a escutar a voz do Espírito Santo para cumprir com o propósito do Senhor. Simplesmente alguma coisa que eu nunca vou esquecer. Graças, graças. Eu sou um cristão ainda em reconstrução. O último não é um testemunho, mas é alguma coisa que a gente recebeu. Quero compartilhar com você o que sucedeu esta manhã. Veio do diretor internacional de Precepto Internacional, que está em Bogotá. E ele manifestou também as suas intenções por literatura com propósito e gestionado por esse Conselho Pastoral Interdenominacional a possibilidade de convidar literatura com propósito para Colômbia e também Venezuela. Queremos que saibam que, como sempre, vamos colocar tudo em oração. Então, Colômbia e Venezuela é mais um pedido dos irmãos. E a gente tem muitas vitórias, mas a gente também tem muitas lutas, porque a palavra da cruz é a única palavra que o inimigo não quer que seja proclamada. Uhum. Então, a gente no nosso Ministério de Tradução, o pai da Cecília resolveu que ele não ia mais ajudar e que era tudo uma besteira. Isso assim, de repente, depois de anos que ele tem ajudado a gente, porque o espanhol, ele em cada país tem palavras muito típicas de um país. E o Dr. Nagy, a gente cuida da parte espiritual da tradução dos livros, e o Dr. Nagy trabalha na parte da gente não colocar palavras em espanhol que fossem conhecidas no Paraguai, mas que sejam palavras conhecidas em toda a América do Sul, ou os países de língua espanhola. E ele falou para a Cecília, então, que ele não ia mais ajudar. E eu falei: bom, Cecília, a obra é do Senhor, o Senhor sabe. E a gente precisava terminar agora a tumba de Adão, porque em junho já o pastor Glênio tem programado esse encontro e a gente precisa já editar, porque é um processo comprido entre editar, levar para a gráfica, o Flávio tem que trabalhar bastante aqui, depois manda para a gráfica e até distribuir todos os livros. Eu falei: Cecília, o Senhor sabe.
E o pai da Cecília entrou numa depressão horrorosa. E a Cecília falou, olha pai, eu vou mandar um livro para você. Eu sei que você não vai mais ajudar na tradução, mas eu vou mandar o livro só para você ler, se você achar que você quer ler. E mandou alguns livros do pastor Glênio, que a gente ainda não tinha começado a traduzir. E ela falou para ele, é só para você fazer a leitura, porque ele estava muito ruim de depressão. E cada vez que ele começava a ler um pouquinho do livro, ele melhorava da depressão. Daí ele ficava com raiva, parava de ler o livro, voltava na depressão. Parecia Saul com Davi. E chegou um dia que ele escreveu para ela, falou, pode contar comigo que eu vou ajudar na tradução dos livros. E o Senhor tem operado na vida dele através dos livros, e a gente conseguiu terminar o livro. O Flávio já está com material, e se Deus quiser a gente vai ter esse livro ano que vem para poder repartir com tantos pastores, né? Como Ulisses costuma dizer, a gente está pondo remédio na caixa d'água da cidade, para que toda a cidade possa beber água limpa. Então, um versículo que eu deixo para vocês aqui, claro, primeiro agradecendo da parte de todos os irmãos, porque eles querem um evento por ano, e a gente fala, olha, mas ele já tem o compromisso com a Igreja Batista de Londrina, e já tem compromisso com outros lugares, e todo mundo fala, não, mas a gente vai estar orando pelos irmãos da primeira Igreja Batista, para que eles deem permissão, para que o pastor deles possa estar uma vez por ano com a gente, né? Então, a gente queria agradecer e falar para vocês que vocês estão recebendo as orações de muitos irmãos aqui de toda a América do Sul. E o versículo que eu gostaria de deixar para vocês é Filipenses 2,4, que diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, que é Filipenses 2,4. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida deles. A Sandra e o Ulisses receberam um coral lá no Paraguai. Nós queríamos publicamente, né, agradecer pelo tratamento que vocês deram para eles lá. Muito obrigado, louvado seja o Senhor. E ore por essa obra, porque é uma obra que precisa da misericórdia de Deus. E orem pelo pastor de vocês. Falando em pastor, 3 pastores se suicidaram em 30 dias nos Estados Unidos, pastores de grandes igrejas. O pastor Humberto se referiu hoje a esse episódio desses pastores que acabaram se matando, e todos eles eram de igrejas de muito sucesso. E uma das causas é o estresse, a depressão, não tem amigos. E a irmã Ruth escreveu assim, e por que eles não conhecem o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Uma grande quantidade de gente que conhece religião, sabe pronunciar o nome de Jesus, mas não conhece o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu sei que eu não tenho tempo, mas eu vou começar. Capítulo 91 do Salmo, versículo 4. Salmo 91, 4. Eu tenho exatamente 3 minutos. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ó Pai, por tua graça, revela a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde é o esconderijo do Altíssimo, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Ele é o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu descanso, Ele é a minha força, Ele é
o meu tudo. E aí ele diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Terminamos vendo vários laços que o inimigo procura colocar sobre a vida da gente e também as pestes. E vimos 4 pestes perniciosas na história do povo de Deus. E são pestes das trevas, que nós vamos tratar isso mais depois, as pestes da meia-noite, a que vem nas trevas, e a do meio-dia, que são trevas, que são pontos que estão correndo no mundo atualmente. Agora, este é o ponto dos mais sublimes desse salmo. Temos aqui a cobertura da graça e a segurança dos filhos eleitos, apontados para a obra eterna da cruz. Porque Deus ao criar o homem, Ele não foi surpreendido com o pecado na vida do homem. O pecado não foi um acidente que aconteceu e apanhou Deus de surpresa. Nós sabemos pelas Escrituras que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Eu gostaria que a gente lesse 1 Pedro capítulo 1, verso 17 a 21. Vamos olhar para a Bíblia. O que a palavra de Deus diz é mais importante do que o que nós dizemos. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu gostaria de voltar esses versículos, que hoje nós não vamos sair deles, e aqui é a base para a entrada na cobertura. Cobertura é um termo bíblico para a pessoa de Cristo. E vamos para o versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se invocais, invocar é chamar para a intimidade. É chamar para dentro de si. Se invocais como Pai, aquele que não tem acepção de pessoas, mas ele está falando para a igreja. E está dizendo que você, dentro da igreja, não existe escalonamento de pessoas especiais. Não há uma hierarquia de pessoas dentro do corpo de Cristo. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, e o verso sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Se lembram que uma vez, quando a arca do Senhor foi retirada e levada para as cidades da Filistia, para Ecrom, eles pegaram uma doença, provavelmente peste bubônica. E os sacerdotes disseram: olha, para vocês serem libertos, vocês têm que fazer 5 tumores
e 5 ratos de ouro para vocês saírem desta situação. E eles puseram aquela arca em cima de um carro de boi novo, puxado por vacas paridas, que eram vacas que não tinham sido amansadas, e elas foram até a região de Jabes e lá pararam. E a palavra de Deus está dizendo que não foi como prata ou ouro. Ninguém compra salvação. Não é negócio. Que fostes resgatados do vosso fútil. Fútil é sem valor. Tudo que nós fizermos aqui na terra é futilidade. Procedente dos vossos pais, que nós recebemos de herança esta maneira fútil de vida, é uma herança genética desde Adão, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, não é sangue de cordeiro, mas como o sangue do cordeiro que foi imolado lá, a primeira cobertura que nós temos em Gênesis 3:21, é a primeira cobertura que Deus faz apontando para Jesus Cristo, como de cordeiro, sem defeito, sem ruga, sem mácula, o sangue de Cristo. Ah, mas o sangue de Cristo só aconteceu no ano 31, ou 32, ou 33 da nossa era. Eu citei assim 3 datas, porque não se há muita precisão desse assunto com relação, mas ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. A encarnação do Verbo, porque ele está falando do sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo. A Trindade já previa o pecado e já preveu a redenção. Porém, manifesto no fim dos tempos. Vocês sabem quando é que começaram os fins dos tempos? Do dia de Pentecostes em diante. Nós estamos nos últimos dias. Lembre-se só disto. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Do dia de Pentecostes para cá só já passaram 2 anos. 2 dias. Estamos nos últimos dias. Manifestado nos últimos dias, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, continua, que por meio dele tendes fé em Deus. Que por meio do sangue, por meio de Cristo, é Cristo que é o autor e o consumador da fé. Eu quero que você entenda que não existe fé sem Cristo, nem mesmo no Velho Testamento. E que no Velho Testamento há apenas uma única vez que fala a palavra fé. No livro de Abacuque. Apesar de lá eles terem tido fé, porque foi pela fé que o primeiro que teve fé na Bíblia foi Abel. Ele teve fé e por isso que ele ofereceu o sacrifício exato. E não o sacrifício de Caim. E aquele sacrifício é o sacrifício da cobertura. Debaixo das suas asas, ele cobre a gente como uma galinha cobre os seus pintinhos. Proteção, segurança, nós só temos em Cristo Jesus. Nós não temos segurança em outro lugar. Não existe possibilidade. Todas as figuras, as 5 figuras, se domingo tiver tempo, não tiver outro testemunho maravilhoso como este, eu vou tratar de chegar nas 5 coberturas da graça de Deus. Não é cobertura de alguma outra coisa, de outra realidade
Um irmão chegou para mim e disse assim: Pastor Glênio, eu queria que o senhor fizesse cobertura no meu ministério. Eu digo: eu não sou touro. Cobertura se faz com vaca e touro. Não existe essa possibilidade de um homem cobrir outro homem. A cobertura é de Cristo sobre o povo dele. Igreja de Jesus Cristo não pode ter donos, ele só tem um dono. E esse dono é Jesus. Então a palavra de Deus está mostrando aqui que nós temos fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa fé e esperança estão em Deus, por meio de Jesus Cristo, que morreu, e o sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas ele ressuscitou, porque o Evangelho está fundamentado apenas em duas palavras: MR, morte e ressurreição. E nós vamos ver sempre esta realidade bíblica. Um dos testemunhos dos pastores lá do Chile, um pastor batista chamado Israel, chegou para mim e ele disse assim: Pastor Glênio, onde isso estava escondido? Onde isso estava escondido que nós não víamos? Que eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Eu disse: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. É isto. O sujeito tem 40, 50 anos de igreja, não enxerga. Ele só enxerga patrimônio. Ele não enxerga vida. Eu grito, porque eu não posso aceitar esta bagunça do inferno sobre a igreja de Jesus Cristo. Gente, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E porque uma igreja sofre um problema de caixa, fica afutrica. Não. Vocês vão futricar no inferno, não na casa do Senhor. Isso não. Gente, é vida que é sendo salva. É vida que está sendo raptada do inferno. Que vão-se os anéis e fiquem-se os dedos. Não. Lá por trás dos bastidores, das câmaras das trevas, é que existe uma guerra contra a salvação de vidas. Não aceito. Não me curvo. Nós precisamos enxergar que temos um Deus que liberta a gente, que quer gente. E esse sacrifício de Cristo não é vão. Então nós temos que voltar para esse ponto. É um assunto de eternidade a eternidade. E os filhos de Deus não são filhos de Deus na terra, são filhos desde a eternidade. Eu passei dos 3 minutos.
Eu só vou citar uma coisa aqui. Um vagão estragou. E puseram o vagão no reparo na oficina e uma andorinha veio e fez o seu ninho bem no vagão. Nesse período, então, o serviço terminou e o vagão foi atrelado a um comboio que viajou centenas de quilômetros. A andorinha tinha os ovinhos dentro e ela voou seguindo aquele vagão. Os filhotes nasceram e o maquinista percebeu que a mãe não abandonava os filhotes. Foi aí que ele notou, chamou o superintendente da rede ferroviária e esse mandou desatrelar o vagão do trem até que os filhotes pudessem voar por conta própria. Se uma ave não consegue abandonar os seus filhotes, teria Deus condição de abandonar os seus filhos que Ele escolheu na eternidade? Será que Deus não tem interesse em gente? Tudo começa, gente, com essa graça da eternidade. Deus criou essa raça humana e nós somos uma raça caída, mas Deus não ficou imobilizado. Ele vem buscar os seus e Ele vem buscar pela sua graça. Domingo que vem nós vamos continuar esse negócio aqui. Nós temos 5 coberturas para verificar. Desde o Jardim do Éden até a cruz. O Senhor nos cobrindo com as suas asas. Lembre-se que é cobrir-te-á. Cobrir-te-ás. Não é eu que me cubro, é Ele que me cobre. Com a sua graça e com a sua misericórdia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.